Suínos, a Abraleite participou da cerimônia alusiva às medidas de fomento à produção e ao uso sustentável de biometano, evento promovido pelos Ministérios de Minas e Energia e Meio Ambiente. Para explicar como vai funcionar essa parceria, a gente conversa agora no Agronoite com o Geraldo Borges, presidente da Abraleite. O Geraldo já está aqui no estúdio com o Marcelo Dias. Seja bem-vindo, Geraldo. Boa noite, Geraldo. Seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Raíssa. Boa noite a todos que nos assistem aqui pelo AgroMais. É um prazer estar aqui novamente com vocês. A gente que agradece. E sempre trazendo aqui exclusividade para nós, né? Informações quentes do que está acontecendo. Eu gostaria que você explicasse, então, para os nossos assinantes, como é que foi esse lançamento e de que maneira a Abraleite vai participar desse projeto tão importante, nesse momento está discutindo tanto esse assunto também. Marcelo, a gente vem desenvolvendo algumas reuniões com o ministro do Meio Ambiente, com Joaquim Dias, né? O ministro vem trabalhando essa pauta desde que assumiu a pasta, e a Abraleite tem sido uma das entidades parceiras, né? A Abiogás também é uma entidade que tem trabalhado nessa parceria. Nós temos muita preocupação com a destinação correta dos nossos dejetos, com todas as maneiras que nós pudermos fazer, não só na questão da preocupação do meio ambiente, mas também na produção de energia, a produção do próprio biogás, para que a gente possa desenvolver melhor a nossa cadeia produtiva do leite. Lembrando que o leite detém o maior número de propriedades produtoras dentro daqueles 5 milhões de propriedades que existem no Brasil. A partir do que foi discutido lá no evento que aconteceu ontem aqui em Brasília, o que os ministros propuseram e como que vai ser feito esse trabalho em parceria aí com vocês? Quais são as ações mais importantes que foram destacadas ontem no evento? Além do protocolo assinado entre os dois ministérios, né, os dois ministros e o presidente da República que estava presente no evento no Palácio Planalto, esses ministérios interagindo em conjunto, né, o da Minas e Energia, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, estão também trabalhando com a iniciativa privada, como eu citei, a própria Associação Brasileira do Biogás, que é a Abiogás, e a Abraleite, que é uma entidade que representa todas as propriedades produtoras de leite em todo o Brasil, nas 27 unidades da federação. Então nós vamos desenvolver ações de cunho técnico e também de cunho prático. Por exemplo, a Abraleite estará fazendo nos próximos dias, vamos convidar inclusive para que vocês possam estar conosco, a AgroMais está presente, numa propriedade em Cristalina, Goiás, de um grande produtor de leite, que já está funcionando a produção do biogás, e ele tem também outras tecnologias implantadas extremamente importantes, interessantes, com autossuficiência, por exemplo, com energia fotovoltaica. Então nós vamos trabalhar tudo aquilo que é em relação ao meio ambiente, a boa destinação dos dejetos, tudo aquilo que a água bem aproveitada numa propriedade. Isso vai ser visto em loco pelo ministro e a equipe. Então isso é muito importante e fica aqui o convite, inclusive, para o AgroMais nos acompanhar e trazer isso para o telespectador. Pode ter certeza que nós estaremos lá trazendo essas informações em primeira mão aqui para os nossos assinantes. Geraldo, agora isso que você está colocando aqui é muito importante porque a gente sabe que muitos produtores de leite aí pelo Brasil já fazem esse tipo de iniciativa, né? Por exemplo, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, eu visitei uma propriedade que faz esse trabalho de separação dos produtos, tem uma tecnologia voltada para essa questão renovável, que já vem surtindo efeito aí nos últimos anos na pecuária de leite também. Isso precisa ser falado, né? Porque a nossa pecuária, ela é sustentável, ou seja, tem iniciativas que há alguns anos já vem buscando essa performance. Você que visita as propriedades também tem conseguido em loco verificar isso e essa contribuição, não só para o meio ambiente, mas o que a gente pode trazer também de iniciativas próprias aqui para o país? Com certeza, Marcelo, muito bem lembrado. Nós produzimos com muita responsabilidade. E a grande maioria dos produtores trabalha de uma forma correta e de uma forma extremamente competente os seus dejetos. Por exemplo, com compostagem, a questão do emprego, do chorume já curtido, bem trabalhado na própria agricultura ou na própria pastagem, né? Isso tudo precisa ser dito, mostrado para o nosso país e para o mundo. A responsabilidade como nós, produtores, produzimos, preservando o meio ambiente, ela é muito importante e temos que evoluir cada vez mais. Essa pauta do biogás é uma pauta que precisa crescer. Lógico que para se produzir biogás existem condições mínimas, volume mínimo de produção de dejetos, etc. E tudo isso vai ser muito trabalhado, por exemplo, nessa visita de campo que nós estaremos fazendo.
Mas existem várias maneiras. O pequeno, o médio e o grande produtor pode trabalhar, sim, com o manejo correto dos seus dejetos dos animais nas suas propriedades, trazendo lucratividade para a sua propriedade, inclusive num momento difícil que nós estamos vivendo hoje, com restrições dos fertilizantes em decorrência da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, é uma maneira também de se utilizar melhor, valorizar a utilização desses adubos de origem orgânica, né, dessas compostagens e de tudo que a gente possa produzir com os nossos dejetos animais para melhorar a fertilização dos nossos solos. Muito bem. Raíssa? Presidente, então a gente já deu esse primeiro passo aí para cumprir os acordos da COP26, mas eu queria aproveitar a participação do senhor para saber outro assunto, como estão as tratativas aí para as exportações de lácteos para a China? Nós temos algumas dificuldades, Raíssa, e Marcelo e todos que nos assistem. Não só de ordem logística, o Brasil também tem muitas outras dificuldades que precisam ser superadas, né? A cadeia produtiva do leite, com participação da iniciativa pública e privada. Nós temos muitos problemas que precisam ser trabalhados para que o Brasil seja competitivo e possa levar realmente uma quantidade significativa de lácteos para a China, como você citou, mas não só para a China, para a Ásia como um todo e outros destinos que nós possamos exportar os nossos lácteos. Estamos tratando, dentre eles, no caso da China, com o Ministério das Relações Exteriores, em apoio à cooperativa CCGL, que foi a cooperativa gaúcha que fez a primeira exportação, no sentido, por exemplo, de tirarmos uma tarifa que é cobrada de 10% para nós internacionalizarmos o nosso leite em pó, no caso, brasileiro, lá na China. A Nova Zelândia, que tem, por exemplo, acordos melhores e uma convivência comercial extremamente positiva, uma posição geográfica favorável por ser mais próxima à China, ela consegue colocar parte dos seus lácteos exportados para a China com 5% e parte com a tarifa zerada. Então, nós precisamos que o Brasil tenha essa negociação bem feita. O Ministério da Agricultura tem nos ajudado fazendo essa ponte com o Ministério das Relações Exteriores para que a gente consiga, pelo menos, igualar a condição de internacionalização desses lácteos brasileiros, sobretudo o leite em pó, naquele país, China, nas mesmas condições que a Nova Zelândia possui hoje, para que nós possamos ser competitivos. Lembrando que nós temos uma logística bem mais cara, bem mais distante, questão geográfica, e também uma dificuldade interna no Brasil. A nossa logística de captação brasileira, ela é infinitas vezes maior que a logística de captação do leite, por exemplo, na Nova Zelândia, que é um país do tamanho do Rio Grande do Sul. A Ilha Norte e a Ilha Sul da Nova Zelândia compõem um tamanho no estado brasileiro, que é o Rio Grande do Sul, que é o 5º ou 6º maior produtor de leite brasileiro, mas geograficamente não é um dos maiores estados brasileiros. Geraldo, e qual o papel, então, das exportações nesse momento, né, que a gente vê os custos cada vez mais altos para desafogar a nossa produção nacional? O Brasil precisa ter uma exportação ativa, uma exportação volumosa, para que nós não fiquemos aqui no nosso mercado interno com problemas como a gente verifica hoje. Se nós temos uma queda no consumo, nós ficamos com muita dificuldade, o preço cai drasticamente, foi o que ocorreu agora nos últimos meses de 2021 e no começo desse ano de 2022. Então, uma cadeia produtiva que exporta mais, ela com certeza ela tem uma regulação melhor do mercado interno. Então, nós temos que trabalhar isso. Essa pauta ela faz parte da agenda da Abraleite, faz parte da agenda de todos do setor leiteiro. Sabemos que é difícil, não temos como prever quando o Brasil será um grande exportador de lácteos, mas é um dever de casa e nós seremos, sim, não só o maior produtor. Hoje já somos o 3º maior produtor de leite do planeta. Mas nós temos o dever de casa de, no futuro, espero que breve, sermos os maiores exportadores de lácteos do planeta. Como somos, né, em outras cadeias tão importantes, né, que a gente está aí muito bem, como soja, carne e tantos outros produtos do agronegócio brasileiro. Sem dúvida. Geraldo, uma questão muito importante, né, que a gente sempre trata desse assunto e a gente fala muito sobre isso também, é a questão dos custos de produção. A gente está vivendo um momento difícil aí para o produtor, né, os insumos estão bem caros, mas quando você diz a questão dos projetos renováveis, né, que é a responsabilidade do produtor, que ele já está implantando isso nas propriedades, a gente tem a questão da energia solar,
que os produtores também têm como alternativa no campo, né? Então, aí a gente fala, custos de produção alto, sobe muito, por outro lado, o produtor ele não para de investir. E isso é muito bacana, né? Porque diante da situação, do contexto que nós estamos vivendo, não deixa de ser para frente lá um investimento que ele vai ter para, inclusive, derrubar esses custos de produção. O que você tem verificado no setor com relação a isso? O produtor tem buscado essas novas tecnologias? Sim, Marcelo, mesmo com todas as dificuldades, a gente tem percebido nas últimas décadas, não só na atividade leiteira, mas em todas as nossas atividades rurais, a tecnificação no campo, o investimento em tecnologia, o investimento em modernização, a questão da boa gestão também na propriedade. E o produtor de leite especificamente, que é o caso nosso, que nós estamos aqui representando a Abraleite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, ele é um guerreiro, porque mesmo com todas as dificuldades que essa cadeia vem enfrentando, ela é uma cadeia que passa por uma evolução, com todas essas dificuldades que nós já sabemos, né? Tivemos outras dificuldades agora nos últimos 2, 3 anos, com problemas climáticos, problema da pandemia, que foram 2 anos até agora de pandemia, agora estamos com guerra, né? Tudo isso vem sendo dificultadores. Tivemos há 3 anos, mais ou menos, a crise da paralisação dos caminhoneiros, e mesmo com todos esses problemas, a cadeia vem desenvolvendo, vem melhorando geneticamente os rebanhos, melhorando a produtividade, melhorando a tecnificação, o emprego, por exemplo, de robótica na ordenha do gado. Tudo isso a gente vem observando. Então, mesmo pequenos produtores e médios, com todas as dificuldades, eles vêm tentando isso. A gente tem uma dificuldade muito grande de falta de assistência técnica no Brasil. Os grandes têm maiores facilidades de pagar uma assessoria, uma consultoria, mas a gente realmente sente uma dificuldade para grande parte dos produtores que ainda não tem essa assistência. Temos um trabalho bem feito pontualmente pelo Sistema S, por exemplo, o SEBRAE, o SENAR, temos trabalho de algumas ATERs, de algumas empresas públicas de assistência técnica, que em algumas regiões, alguns estados funcionam, mas na grande maioria do Brasil a gente ainda precisa evoluir e caminhar muito nisso. Geraldo, um ponto importante também que a gente tem que destacar que com relação aos preços pagos aí ao produtor, né? Sempre teve uma disputa aí entre a indústria, o próprio produtor, né? Quando ia para a indústria, às vezes não valorizava o preço do produtor. E eu percebi que de alguns anos para cá, vocês conseguiram ter uma boa relação aí com a indústria, conseguindo até preços bem competitivos aí para o setor, né? Essa mudança com relação ao comportamento com a indústria, do produtor com a indústria, e vocês, claro, sempre articulando politicamente, sempre brigando para melhorar os preços para o produtor. Nos últimos anos, melhorou bastante essa relação entre produção e indústria? Esse é um trabalho constante, Marcelo. O Brasil ainda tem que amadurecer muito. Você falou bem, vem sendo trabalhado. Por exemplo, nós temos algumas reuniões aqui em Brasília entre as entidades do setor, justamente nesse sentido de trabalhar pautas convergentes. Nós sabemos que tem momentos e pautas divergentes. Por exemplo, a importação de leite em pó, às vezes, não agrada, às vezes não sempre, nunca agradou a classe produtora de leite. Mas algumas indústrias de laticínios não concordam com a mesma visão que os produtores têm. Então, essa nunca foi uma pauta convergente. Eu falo sempre algumas, não estou generalizando, né? Algumas grandes indústrias que também promovem a importação de leite em pó, e que colocam o leite em pó aqui no mercado brasileiro, elas não têm convergência conosco, produtores, nessa pauta. Mas nós temos tantas outras pautas convergentes que são trabalhadas aqui em Brasília, às vezes em conjunto. A Abraleite com várias outras instituições, algumas representantes da indústria, outras também representantes dos produtores, como a própria CNA, a OCB, a Viva Lácteos, podemos citar uma série de entidades. E esse amadurecimento ele é necessário. Você falou muito bem, Marcelo, nós temos que caminhar muito, porque a cadeia produtiva do leite brasileiro ela precisa amadurecer, ela tem muitos ajustes a serem implementados nela, e nós sabemos que o Brasil vai caminhar, como caminhou em várias outras cadeias, nós estamos evoluindo. Não vai ser tão longo prazo como se imagina. Eu acho que em breve o Brasil vai estar com a cadeia produtiva do leite bem mais organizada e nós teremos menos problemas como esse que nós vivemos agora nos últimos meses. E a gente torce para que isso aconteça, né? Porque o setor realmente é um setor maravilhoso e contribui muito para a geração, inclusive, de emprego também, tanto no campo como na cidade. A gente tem produtores aí cada vez mais crescendo para essas iniciativas e isso é muito bom. Quero agradecer muito a sua participação ao vivo aqui no estúdio aqui do Agro Mais. Parabéns pelo trabalho que vocês exercem lá na Abraleite. Sempre que tiver novidades em primeira mão,
primeiro para a gente aqui do AgroMais. Obrigado, nós agradecemos. A Abraleite está sempre à disposição, sempre contem conosco e continuamos torcendo, como você disse, mas também trabalhando positivamente para que a gente desenvolva a nossa cadeia produtiva de leite por esse agro e esse Brasil maravilhoso que nós temos. Ok. Raíssa? Obrigada, Geraldo. Obrigada, Marcela. A gente segue por aqui.